Eu tenho falado às quartas-feiras sobre a singularidade de Jesus. Eu tenho procurado mostrar como é diferente Jesus e o cristianismo em vários assuntos. E a perspectiva cristã é totalmente, radicalmente diferente. Na semana passada, eu comecei a analisar o que as principais religiões falam sobre a maldade humana, falam sobre a natureza humana. A maioria diz que a natureza humana é boa, mas o cristianismo, a fé cristã, Jesus Cristo, tem uma visão radicalmente oposta a tudo que se fala acerca da razão de tantas guerras, brutalidade, assassinatos, desavenças, ganância, corrupção e cobiça humanas. Algumas religiões, elas nem tocam na razão da maldade humana. Outras falam que o homem é bom por natureza, mas que são outras forças que fazem com que ele haja com maldade. Seria o caso de perguntarmos quais. Mas nós vimos que Jesus não. Ele diz que a maldade humana vem do coração, vem do interior do ser humano. E aí eu me lembro que eu li para os irmãos Marcos 7, de 18 a 23. Hoje eu vou ler Marcos 7, de 21 a 23, que diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que mais o Evangelho fala acerca da maldade do homem e de Deus? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou-o perfeito. E Deus, à medida em que foi fazendo a criação e culminando com o homem, ele fez sempre avaliação e disse, e viu Deus que tudo era bom, tudo era muito bom. Mas o ser humano foi criado, como sabemos, com a capacidade de obedecer ou desobedecer a Deus. Se o homem tivesse vivido uma vida de obediência a Deus, nós não teríamos o problema da maldade que nós temos hoje. E era isso que Deus pretendia quando criou o homem. Mas o homem rebelou-se contra Deus e nós todos temos confirmado, homologado, admitido essa rebelião em nossas próprias vidas. Nós somos testemunhas de que nós somos rebeldes. E a Bíblia diz em Romanos 5:12 assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, tenha em mente que o responsável pela maldade no mundo é o próprio homem, é o próprio ser humano e não Deus. Acontece que o mal, segundo a Bíblia, cria uma barreira, uma separação entre o homem e Deus Deus diz assim em Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Deus fez o homem bom, mas quando o homem cedeu a Satanás e pecou desobedecendo a Deus, a raça humana toda caiu, como vimos, e separado de Deus, a vida humana trouxe muita dor ao coração de Deus.
E o que o Evangelho defende? O que o Evangelho diz e ensina? Um ensino radicalmente oposto a tudo que é ensinado fora do Evangelho. Que Deus, o Criador pessoal do homem e da humanidade, também Criador do mundo, fica profundamente tocado, magoado, sensível, quando as suas criaturas criadas com amor o rejeitam e seguem os seus próprios caminhos. Esse Deus, por ser santo e justo, deve também julgar as más ações originadas no íntimo, no coração do homem. Então, sendo Deus bom e honesto, amoroso e verdadeiro, Ele não poderia deixar para lá a maldade humana, ser indiferente ou neutro diante desse nosso mal. Deus é o soberano moral do universo, por isso que todo pecado, toda maldade humana é uma ofensa contra o próprio Deus. Várias pessoas, em várias épocas do mundo, chegaram à seguinte conclusão: se Deus não existe, se não há Deus, tudo é permitido. Se Deus não existe nas nossas vidas, não há certo nem errado, não há o que é bom e o que é mal. Se Deus não existe, é o próprio homem quem determina o que é bom e o que é mal. E aí a gente vê o caos em que nós estamos vivendo diante de uma sociedade que virou as costas para Deus. Mas a Bíblia não diz mais, não diz só que Deus nos ama e que Ele é justo e santo. Se há uma ordem de Deus para nós, homens, ordem que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a ordem de Deus. Então Deus se entristece com a maldade humana, mas Ele, a boa notícia, é compassivo, cheio de misericórdia e amor. Ele, como disse, não pode fingir que o mal não conta ou que o mal seja neutro, mas Ele nos ama e deseja ter um relacionamento íntimo conosco, mas como o mal está dentro de nós e é como um câncer infectando, espalhando-se, tornando-se fatal no homem e na nossa sociedade, esse mal tem que ser primeiramente erradicado. O que Deus veio fazer pelo homem, segundo o Evangelho? Há um texto bíblico que nos mostra o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. O título desse trecho, dessa perícope, dessa passagem da Bíblia, tem o seguinte título: Da morte para a vida. E ela está em Efésios 2. Se você quiser, você está com a sua Bíblia aí, abre em Efésios 2, você pode me acompanhar. Mas alguns textos eu vou colocá-lo aqui. E ele começa assim, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Se você está lembrado, Deus havia dito a Adão no paraíso, Gênesis 3, versículo 17, porque no dia em que dela comerdes do fruto da árvore do bem e do mal, tá? Certamente morrereis. Foi essa a palavra de Deus para Adão e Eva. Mas o homem comeu e não morreu fisicamente. Isso traz uma confusão no coração de muita gente. Deus não falou que ia morrer, mas o homem fisicamente não morreu, mas morreu espiritualmente. É que a morte do homem ao desobedecer a Deus foi espiritual. Ele se tornou espiritualmente morto. Pode voltar um pouquinho? Só isso. Ele diz, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Volta um pouquinho ainda. Só o último, isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões
e pecados. Era essa a situação do homem, pecando, morto espiritualmente, morto na sua transgressão, nas suas ofensas, como diz outra versão. Característica do morto: o morto não tem vida, morto não se comunica e morto se decompõe. 3 características de um morto, elas são suficientes, a mais. Morto não tem vida, morto não se comunica e morto se decompõe. O homem passou, por causa do pecado, a não ter mais vida com Deus. Ele não tem mais acesso ao seu Criador. E ele já não tinha capacidade de se relacionar com Deus. E passou a andar sem Deus no mundo. Esta é a situação do nosso mundo atualmente. Ele está sem Deus e a humanidade está vivendo em decomposição. Mas isso não é tudo. Efésios 2:2 vai além. E ele diz assim: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. O apóstolo Paulo continua explicando a situação do homem sem Cristo e a situação de todas as pessoas que andam sem Cristo. Vocês não tinham vontade própria. Vocês, além de mortos, estavam sob as ordens daquele que a Nova Versão Transformadora diz, do comandante dos poderes do mundo invisível. Há versões que diz das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Você pode não entender do que está falando, mas você entende que não é coisa boa, não é isso? Você pode não saber o que é, mas está dizendo, e pelo que está descrevendo, você percebe que não é coisa boa. E o que o texto está dizendo é que o homem, na sua natureza, por causa do pecado, está morto no seu pecado, sem se comunicar com este Deus justo e amoroso, mas também ele está escravizado por Satanás. Ele não tem vontade própria e ele é massificado pelo maligno. Ele se torna um Maria, vai com as outras e vai andando segundo o curso do mundo. Mundo é um sistema de valores que se opõe a Deus. Então o homem está morto, não tem vida com Deus, mas ele está escravizado e o ser que escraviza esse homem está caminhando ele para valores que são totalmente contrários aos valores de Deus. É por isso que a Bíblia diz em 1 João 5,19, diz: o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós conhecemos essa versão mais conhecida, é o mundo jaz no maligno. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, o homem é massa de manobra do maligno. O homem, ele está sendo conduzido por um ser maligno. A pessoa não faz o que ela quer, mas o que a sua natureza a impele a fazer. E aí a Bíblia diz assim, todos nós, no versículo 3 de Efésios 2, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. E eu concluo que a nossa natureza humana é má. É dela que procedem os maus pensamentos, é dela que procedem tudo de ruim que a gente faz. E aí no versículo 3, para completar essa descrição, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, diz: éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Há uma versão que diz: éramos por natureza filhos da ira. Estávamos merecendo a ira de Deus pelo conjunto da nossa obra como seres humanos.
Então a Bíblia e o Evangelho explicam a maldade humana. Por causa do pecado que entrou na vida do homem, estávamos mortos, sem vida com Deus, padronizados por um sistema de valores que se chama mundo, que se orienta contra Deus. O homem sem Cristo vive em desacordo com a moral, em desacordo com a sua própria consciência e em desacordo com Deus. Por isso, a Bíblia diz que ele merece a ira de Deus. Eu estou pensando e esperando que eu esteja sendo claro, irmãos. Mas se você não entendeu, quem sabe você entenda o que diz a palavra de Deus em João 3,36. Leia comigo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você está vendo que os textos bíblicos se concordam entre si? Percebeu isso? O que é que mais o Novo Testamento diz? Diz que quando nós cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. E aí, como é que é isso? Como é que Deus faz isso por nós? Efésios 2, no versículo 4, começa a nos explicar, dizendo o seguinte: mas Deus. É assim que começa o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito que nos amou, mas Deus. Irmãos, pode deixar, daqui a pouco eu leio mais isso aqui, pode deixar aí. Irmãos, morto pode fazer alguma coisa por si? Espero que não, né, irmãos? Às vezes eu vejo as pessoas queridas estão diante de um morto querido, chorando, lamentando, desesperadas, e o morto está ali inamovível, parado, não pode fazer nada. Não pode fazer nada por ele, não pode fazer nada por ninguém. E por ninguém até que amou profundamente. Morto não pode fazer nada por ele. Escravo tem vontade própria? Não. Boa notícia é que Deus, que é santo e justo e que nos ama e quer ter uma vida de intimidade conosco, o que Ele fez por nós. É isso que o cristianismo prega, é isso que o cristianismo ensina. E aqui não é o que o homem faz, mas o que Deus fez por nós, porque Ele é rico em misericórdia. Aí, Gisele, faz um favor, isso. Vamos ler todos juntos? Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos amou e deu uma solução para punir o nosso pecado, ao mesmo tempo nos levar para uma vida de comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele. O que Ele fez? A resposta é assombrosa na sua profundidade. O Deus Todo-Poderoso nos amou tanto que decidiu ganhar os nossos corações obstinados e egoístas e chafurdados no pecado. O que Deus fez? Aí eu vou voltar um pouco mais. Ele escolheu um homem, fez desse homem uma família, dessa família fez um povo, os judeus, a quem fez passar por grandes provações para lhes ensinar como Ele era, como Deus era e como eles deviam reagir. Deus teve que se esforçar muito para preparar aquele povo para o dia em que desse povo o próprio Deus viria em pessoa a este mundo. A esse momento, nós o chamamos de o primeiro Natal. Eu sei que vocês sabem dessa história, mas eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Deus se encarnou, se fez homem, era o homem no seu melhor. E para os que
tinham olhos para ver, ele mostrou ao mesmo tempo, nessa encarnação, que ele era divino também, que ele também era Deus. E esse homem, Deus, Jesus Cristo, viveu em humildade e absoluta obediência ao Pai, voluntariamente partilhou os sofrimentos dos homens, foi considerado ilegítimo, quase foi assassinado depois de nascer num estábulo sujo, viveu numa pobre casa de classe operária e como mestre não teve casa, nem privilégios educacionais, nem rendimentos. Sofreu injustiças, oposição, julgamento injusto e uma morte merecida através da forma mais dolorosa de execução, a crucificação. Ele nos amou e veio viver uma vida santa, sem pecado, e tomou sobre ele as nossas dores. E a Bíblia diz assim, vamos nós juntos? Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Isaías 53, 6, leiam 5, agora eu leio 5 aqui. Diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Mas há mais. Há um vínculo, embora não direto, entre o pecado humano, a maldade humana e o sofrimento humano. E o aspecto mais maravilhoso dessa morte de Jesus, homem-Deus, é que não apenas ele partilhou os nossos sofrimentos, mas ele levou sobre si a responsabilidade pessoal de toda a nossa maldade e imundície humana. Voluntariamente, Deus, homem Jesus, levou sobre os seus ombros toda a culpa de um mundo inteiro que se desviara de Deus, que se rebelara contra Deus, que virara as costas contra Deus, que se afastara de Deus, que não tinha mais relacionamento com Deus. E sofreu todas essas consequências dos nossos pecados e maldades em nosso lugar, embora ele mesmo não tivesse pecado. A sua morte tratou todas as ofensas de todas. As ofensas das pessoas que já viveram e das pessoas que viverão, até o dia do juízo. Pedro diz exatamente assim em 1 Pedro 3,16. Vamos ler? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Assim, ninguém pode dizer que Deus não conseguiu lidar com a injustiça. Ninguém pode dizer que Deus não conseguiu lidar com a impiedade humana. Ele próprio pagou o castigo da injustiça e da impiedade humana. Como era homem, agiu como nosso substituto e carregou toda a nossa carga de pecado e da culpa da raça humana. Como era Deus, como era divino, esse seu sacrifício é eterno em seus efeitos. Então, nada mais precisa ser acrescentado ou repetido. É por isso que nós não temos missa. Missa é a repetição do sacrifício de Jesus Cristo incruento. Tá? Nós temos culto. E é por isso nós delicadamente, com todo respeito pelos nossos amigos católicos romanos, nós não concordamos com missa, que é repetir uma coisa que Deus fez através de Jesus perfeita, o sacrifício de Jesus, quando lá no Calvário ele disse, tetelestai, está feito para ninguém mais fazer, nunca mais nada. Falamos isso com muito carinho com os nossos queridos amigos católicos romanos. E aí, irmãos, Hebreus, ele
nos ajuda a entendermos porque Hebreus 10, de 10 a 12, nos diz exatamente isso. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Preste atenção. Nunca, jamais. É a dupla negação. Nunca, jamais podem resolver pecados, remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, terminou tudo. Nós estamos justificados. Qual é a consequência disso? Eu e você, eu fiz ao contrário, né? Eu e você podemos ser perdoados no sangue de Jesus. Perdoados de quê? Dos nossos pecados, da nossa maldade. Lembra-se de que na semana passada eu falei que no Islão, os muçulmanos, as pessoas não têm certeza de que elas serão perdoadas por Alá. Lembra-se que eu falei isso? Mesmo que obedeçam-no. Mas o amor de Deus nos convida para nós retornarmos a Ele, retornarmos para casa, para nós voltarmos para Ele e andarmos em comunhão com Ele. Termos vida com Ele. E o sacrifício impensável de Deus em Cristo significa agora que nós podemos ser aceitos por Deus sem mancha no nosso caráter, porque nossas manchas foram inteiramente removidas e perdoadas. E quando respondemos a esse amor de Deus em Cristo, o nosso comportamento começa a mudar. Quando genuinamente, preste atenção, genuinamente, uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela não se torna perfeita. Lembra-se que uma vez eu falei que conversando com um empresário, ele disse, então, quando o senhor se converteu à sua religião, o senhor se tornou uma pessoa boa? Eu falei, não, queria. Mas Jesus está trabalhando através do Espírito Santo no meu coração para me santificar. É o processo de santificação. Quando uma pessoa genuinamente entrega a sua vida a Jesus, ela não se torna perfeita, mas ela começa a se tornar uma pessoa melhor moralmente. E este amor de Deus por nós desencadeia uma grande devoção a Deus. E nós começamos a ansiar por viver uma vida reta e amorosa perante Ele e perante os homens. E nós podemos dizer por quê? Nós o amamos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4,19. Então, irmãos, em toda a história, nenhum mestre ou guru conseguiu oferecer um perdão completo e uma vida completamente nova como Jesus faz. É por isso que Jesus é singular. Jesus foi o único que lidou radicalmente com a maldade humana, levando-a sobre si para que jamais tivéssemos que a carregar. É por isso que os seus seguidores o amam e o adoram também. E aí eu termino dizendo para vocês que o cristianismo é algo fabuloso, irmãos. A mensagem cristã, a mensagem do Evangelho é radical, mas é maravilhosamente radical. A doutrina hindu do karma diz assim, você peca, então você paga. A cruz de Cristo mostra Deus nos dizendo assim, você pecou, eu pago. Isso é totalmente singular, mas Deus
que é riquíssimo em misericórdia, pelo tanto que Ele nos amou, nos deu vida em Cristo, pegou os nossos pecados e cravou na cruz. E Jesus levou nosso pecado, pagou o escrito da dívida que estava sobre nós e perdoou e continua perdoando os nossos pecados. E nós, em gratidão a isso, devemos viver uma vida bonita para honrar e para demonstrar a nossa gratidão e amor, essa dívida impagável que nós temos pela obra perfeita de Cristo, por amor, que Ele fez lá no Calvário, em nosso lugar. Vocês entenderam como o cristianismo trata a maldade humana? O cristianismo não fecha os olhos para a nossa maldade, mas deu uma solução radical, impensável. Deus veio ao mundo tratar da maldade humana. Quem nele crê, nunca mais será condenado. Que Deus nos abençoe.